Professor, boa noite ou bom dia. Para saber a estimativa do gás refrigerante, né, do sistema de refrigerante que eu estou usando aqui, nós vamos ter que analisar primeiramente aqui o superaquecimento. Porque através desse estudo é que a gente vai saber o bom funcionamento e a vida útil do compressor também. Conhecer esses parâmetros aí do superaquecimento significa saber exatamente o quanto de calor o Aí nós temos aqui os equipamentos que nós vamos utilizar. É a manifold, o termômetro de contato, o eletrônico, a fita ou isolante e a tabela de relação pressão versus temperatura de saturação do refrigerante. Aí nós vamos ter que colocar o sensor de temperatura em contato com a tubulação, né, de sucção a 150 mm da entrada da unidade condensadora. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo para evitar as leituras falsas. E precisa também cobrir o sensor com espuma ou fita para isolá-lo da temperatura ambiente. Logo em seguida, a gente tem que instalar o manifold na tubulação da sucção e com as condições de funcionamento estabilizadas. Ler a pressão, obtendo a temperatura de evaporação saturada na tabela do respectivo fluido do refrigerante. Aí na sequência, a gente lemos as temperaturas de sucção e após algumas medidas a gente tem que ter uma temperatura considerável. Se a gente achar a temperatura de sucção entre 5 e 7 graus Celsius, está de acordo com os parâmetros da norma ARI 210. Significa que é uma correta carga. Agora, caso o superaquecimento esteja abaixo dessa faixa, é preciso retirar o refrigerante do sistema do refrigerador. E se ao contrário ele estiver acima, aí aqui, professor, a gente tem um gráfico da entalpia pela pressão, do logaritmo da pressão. Aí então a gente tem a pressão de baixa, a de alta, os pontos 1, 2, 3 e 4. Esse gráfico aqui, professor, nada mais é do que a demanda da troca de calor no condensador. Aí a gente temos aqui, de acordo com o datasheet, a capacidade de refrigeração vai ser de 173 watts, que é o calor adicionado no evaporador. Para analisar aqui o fluxo de massa, né, nós vamos encontrar que ele vai ser 9,11 vezes 10 elevado a menos 4 kg por segundo. Aí no trocador de calor, na troca de calor no condensador, nós temos aqui o valor foi de menos 279,92 watts, né? O resultado é negativo, pois o condensador ele rejeita calor para o ambiente. A diferença média de temperatura que nós vamos adotar é de 30,5 graus Celsius. Aqui nós temos o balanço de energia, né, que vamos ter o calor de convecção 1, o calor de condução, o calor de convecção 2 e o calor de radiação. Aí nós vamos encontrar através dessa forma que o calor de convecção é igual a taxa de convecção do condensador. Nós vamos encontrar que o coeficiente de convecção 1 é 45 watts por metro quadrado Kelvin. Só que no entanto esse valor ele não é o coeficiente com o processo analisado, visto que na convecção interna o fluido está condensado e o coeficiente é muito elevado em processo de mudanças de fase em virtude da resistência térmica ser baixa. Então nós vamos adotar o coeficiente de convecção interna, que precisa estar entre os valores da próxima tabela seguinte. Por metro ao quadrado Kelvin. É esse o coeficiente de convecção que vai ser estimado.
Aí nós vamos também adotar aqui a condutividade térmica presente na condução, que vai ser de 400 watts por metro Kelvin, de acordo com a tabela aqui. O coeficiente convectivo externo, a gente vai no ES, no programa do ES, a gente vai encontrar esses valores, né, que vai ser os valores para estimar o novo valor do coeficiente de convecção externa, né? Aí a gente vai ter que encontrar o número de Reynolds, o número de Prandtl, considerando que uma convecção forçada de 2 metros por segundo. Aí, de acordo com isso, as propriedades do ar a 25 graus Celsius no programa do ES. Aí nós vamos encontrar o número de Reynolds de 1024, o número de Nusselt nós vamos encontrar 19,11. E também, professor, em relação ao slide anterior, o resultado obtido para esse coeficiente de convecção externa, analisando, né, ele é maior do que o valor encontrado anteriormente, que era de 44,55. Aí vale ressaltar que o valor obtido de 60,93 ainda precisa ser refinado, visto que o condensador foi considerado como uma placa plana. Aí aqui nós temos o coeficiente convectivo externo, né? E nele nós vamos encontrar uma temperatura, né, saída de 303,31 Kelvin, adotando essa fórmula aqui. Já para a gente encontrar a velocidade máxima nos tubos alinhados, nós vamos utilizar esta outra fórmula. Só que ocorre um aumento de velocidade do fluido, né, quando esse mesmo ele escoa entre os tubos. Aí então a distância entre os tubos é de 5 centímetros, né? Essa velocidade é encontrada, nós vamos usar essa fórmula aqui, que vai dar um valor da velocidade máxima de 2,4 metros por segundo. A gente calcula. Aqui nós temos a propriedade do ar, né, para aí temos o coeficiente convectivo interno. Vamos jogar aqui os dados também para encontrar o valor de Reynolds igual a 20. Vamos encontrar também o Nusselt de 3,6, fazendo o cálculo, e também o coeficiente convectivo de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Para o vapor saturado, o número de Nusselt é 35 watts. O número de Nusselt o coeficiente aqui de convecção vai ser de 61,7 watts. E para o vapor saturado, nós vamos encontrar no condensador a taxa de 61,7 watts e 216,16 watts. Analisando também esse daí, nenhum coeficiente será suficiente para suprir a demanda no trocador de calor.
Aí devido a esse erro, a estimativa vai se dar em virtude do fluido apresentar condensação no condensador durante o escoamento. E este caso não foi considerado nesse capítulo, né? O coeficiente de transferência mais adequado é considerado o fluido como um líquido saturado, visto que a condução térmica vai ser mais alta. Aí nós temos